Então é isso aí, o Paulo Luceno, que passou a noite acordado, se preparando para fazer esse preparo em Paulo. Olha os olhos dele. Pegou um bronze, não sei de onde. Boa tarde a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, capítulo 79. Transforma as tuas horas num rosário de bênçãos, aproveitando-as com sabedoria, no trabalho edificante, formarás um patrimônio de felicidade, o qual não podes imaginar. Desperdiçando-as, não conseguirás recuperá-las. A hora que passa não retorna, qual a água que corre sobre a ponte. A eternidade é feita de segundos, e o tempo medido pelas horas é a concessão de Deus para te proporcionar bem-estar. Trabalha sem desânimo e acumulas tuas horas de ação benéfica. Joana de Ângeles vem nos alertar da necessidade de nós medirmos as nossas ações, saber o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. No plano em que a gente vive, ainda é necessária essa medida de horas para que a gente se planeje, para que a gente possa alcançar o objetivo que a gente veio buscar. A nossa fatalidade é o bem. Que a gente possa aproveitar cada instante para fazer uma ação boa, que a gente possa aproveitar as oportunidades que nos batem à porta, às vezes chegando no nosso condomínio, fazendo um movimento para arrecadar 1 quilo e trazer para casa, ajudar a obra social. Às vezes é ir atender um parente que passa um momento difícil. Momentos difíceis são momentos de oportunidade para que a gente reveja todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para que a gente busque ser melhor, que a gente possa aproveitar melhor essas oportunidades. Muita paz. Jesus, amoroso Mestre, amigo, abençoa-nos nesta tarde, onde é que viemos encontrar com a paz que é em Ti, para que sintamos ela em nós também. E assim pedimos a nossa mentora Joana de Ângeles, que nos envolva com o seu carinho, a sua inspiração, para que possamos compreender os seus ensinamentos e assim acolha em seus braços com a sua alegria e os seus conteúdos, as suas palavras. O nosso amigo Luiz Mário, trabalhador da casa, nos estudos que ele preparou para hoje. Graças a Deus. Oi, foi. Boa tarde. É bom ter vocês aqui. Vamos refletir sobre algumas coisas. Iraci, como ela não colocou nenhuma ligação com o Evangelho, normalmente ela me escala para o Evangelho. Eu adoro falar sobre o Livro dos Espíritos, mas nunca mais. Então, aí. E o tema de hoje, se vocês observarem no site, não está ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo, mas esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Inclusive, 2 espíritos falam sobre ele. Né? Um deles é Paulo o Apóstolo, é sobre o perdão. Então, nosso tema de hoje é sobre... Olha que lindo. Perdão. Essa está desencarnada. Então, vamos lá. A Cris, na semana passada, falou sobre... Se lembra?
Egoísmo, alguém lembrou, muito bom, não passou da sua mente, foi importante, né? Então, esse tema do perdão ele está profundamente ligado aqui, ao problema do egoísmo, certo? A gente vai ver por que isso. E como o perdão é uma questão central dentro do pensamento cristão, naquilo que Jesus ensina, né? Porque ele vive numa sociedade absurdamente injusta, tanto a dos romanos, quanto a dos gregos, quanto a dos judeus, certo? Bom, então eu vou fazer aqui, vamos fazer uma breve pesquisa estatística. Quem aqui já se sentiu ofendido por alguém? Levanta o braço para mim. Sejam verdadeiros. Meu Deus do céu. Olha, então vocês vejam que isso é uma experiência simplesmente particular sua ou ela é universal? É praticamente universal, certo? O que é curioso é o seguinte, onde existe, né, se vocês se sentiram ofendidos, vamos lá. Do seu sentimento de se sentir ofendido, nasceu que figura? Adivinha? Vamos lá, levantar o braço de novo. Vocês já consideraram alguém um ofensor na sua vida? Levanta o braço, por favor. Meu Deus do céu, tem uns felizardos aqui que não tem nenhum problema, né? É bom que vocês arrumem logo um ofensor, né, para saber, né, se você é uma pessoa o quê? Ofendida. Ou seja, o que é curioso no que Jesus ensina é que, em verdade, só existe, né, portanto, uma ofensa quando existe o quê? Um ofendido ou um ofensor? Muito obrigado. Pronto, acabou a palestra. Não tem mais nada a dizer. Vocês já concluíram algo que Jesus ensina de uma forma meridiana, assim, à luz do meio-dia, ok? Ou seja, como nós normalmente pensamos, eu sou o quê? Uma vítima, porque alguém comete algum tipo de crime ou um erro, ok? Praticando o quê contra mim? Uma injustiça, certo? Por isso eu me sinto injustiçado, não reconhecido no meu direito, né, nos meus limites. Quando isso acontece, quando a ação de alguém, seja ela qual for, porque, olha só que coisa interessante, eu posso falar alguma coisa, ou você pode falar alguma coisa para mim, não é verdade? Que não é necessariamente uma ofensa, não é isso? Você quer meu bem, você fala uma coisa digna, justa, clara, me coloca a questão, e como eu me sinto? Me sinto ofendido. Mas você é um ofensor porque eu me sinto ofendido? Na minha mente você é um ofensor. Mas se você for analisar a ação da pessoa, se você estiver de fora, alguém que estiver de fora, provavelmente vai dizer assim, Luiz Mário, o injusto é você. A pessoa não foi injusta com você. Por que você está dizendo que você foi vítima de uma injustiça dela? Olha que isso pode acontecer? Pode acontecer. Alguma vez vocês falaram alguma coisa para um filho, para um cônjuge, para um amigo, ou para o empregado, ou o seu chefe, e ele recebeu aquilo como ofensa, e você sabe que aquilo não foi uma agressão, não foi um ato injusto seu, mas a pessoa recebeu aquilo como uma injustiça. Na mente dela, você se tornou o que para ela? Você praticou a injustiça? Não. Mas existe uma ofensa? Existe. Para quem? Para a pessoa. Então, saibam isso. Vejam qual é a posição de Jesus. Tá certo? Então, a questão para ele não é o que o mundo nos faz, não é o que as pessoas fazem, não é o que acontece, mas é como eu a recebo. Se eu me sentir ofendido, o que existirá? O ofensor. Seja isto real ou irreal, porque realmente alguém pode
produzir algum dano para você, não é verdade? Ok. Então, eu acho que alguém errou comigo. Eu constituí, então, um ofensor porque eu interpretei aquela ação como uma ofensa. Estamos seguindo juntos? Ok. Então, a gente já aprendeu uma coisa. Só existe ofensor para quem? Para mim. Quando existe um ofendido. Se não existir um ofendido, existe um ofensor? Existe uma ofensa? Não. Então a gente começa a compreender o que Jesus quer dizer com perdão. Ok? Vamos lá. Quando é que existe um ofendido? Quando é que existe uma vítima? O que você diz? Que fulano não poderia fazer aquilo com quem? Comigo. Então, quem é o centro, né, que recebe essa ação e devolve isso como uma experiência subjetiva de sujeito para aquilo, para aquele ato? Quem é? Aí a gente entende a ligação com o que a Cris nos ensinou na semana passada. Quem é o problema, então? É o eu. Existindo um eu como o quê? Como ego. Ok? Eu como ego. Um ego, necessariamente, é um indivíduo que se vê como separado, né, e distante do outro, com uma história absolutamente pessoal, né, onde ele está inserido num mundo que tem limites. Que limites são esses? São os limites, né, do meu próprio entendimento sobre o mundo, não é isso? Se eu sou um ego cristão, se eu sou um cristão centrado num sentimento de eu, onde eu sou separado do outro, o evangelho se torna para mim o quê? Um código de ética o quê? Moral. Era assim para os judeus. Então nós temos que tomar muito cuidado quando Kardec fala sobre, né, o evangelho como moral. Você tem que entender o que significa para ele moral, certo? Porque qualquer ato de qualquer outro ego, não existem várias pessoas? Se eu sou um ego, como é que eu vejo vocês? Como egos, como pessoas, como sujeitos separados, independentes de mim, que agem em relação a mim também de alguma maneira, direta ou indiretamente, certo? Então, quando eu olho para o mundo, o que eu vejo? Ego, pessoas, né? E vejo uma série de outros objetos. Mas alguns objetos eu constituo como objetos que pensam, que sentem, que são capazes de compreender as coisas que eu compreendo. Eu tenho uma leitura, eu tenho uma ideia de que o outro também tem o quê? Uma mente, ok? Eu intuo que o outro tem. Por que eu acho que vocês têm mente? Eu vejo a mente de vocês? Não, eu vejo o comportamento de vocês. E vocês leem as coisas que eu leio, vocês descrevem o mundo que eu descrevo. Então, eu tenho uma teoria sobre a mente. Ok? Então, né, qualquer pessoa que funcione aqui dentro dos meus códigos, elas estão o quê? Elas são ofensivas a mim? Porque elas se comportam de tal maneira que eu espero que elas se comportem. Ok? Eu preciso perdoar essas pessoas normalmente? Não. Eventualmente elas cometem alguns erros. É o que, né, os cristãos da antiguidade vão chamar de pecados veniais. São coisas superáveis. Mas existem o quê? Os pecados capitais. São erros fundamentais. Então, se alguém cometer um erro desse, eu vou dizer que ela está o quê? Fora desse meu contexto de entendimento. Quando eu vejo isso, essa pessoa agiu de alguma maneira que eu interpretei, né, como uma ofensa, porque eu me senti ofendido, surgiu a criatura de quem? De um ofensor. Ok? Então a gente descobre que só existe a figura do ofensor porque existe um eu ofendido. E a gente para de catalogar as ofensas que as pessoas nos fazem, né, e de limitar. Então, Pedro, em algum momento, né, vai perguntar para Jesus. Você sabe qual é a pergunta de Pedro? Qual é a pergunta dele? Quantas vezes eu perdoarei, né, os meus ofensores? Uma ofensa. Pedro é bastante generoso, porque a lei mosaica
fala de você perdoar até 3 vezes uma pessoa. Pedro amplia isso para quantas vezes? Ele acha que está sendo super generoso. 7 vezes, Senhor? Aí Jesus dá uma olhada assim para ele, coça a barba, joga o cabelo para o lado e diz assim, Pedro, porque a lei mosaica fala disso durante a vida, durante o ano, durante o mês, durante o quê? Durante o dia, ok? Quantas vezes perdoarei meu irmão no mesmo dia? 7 vezes, Senhor? Olha como eu sou legal. Como eu sou um ego, o quê? Virtuoso. Se eu sou um ego virtuoso, esse cara errou comigo, ele é o quê? Um ego vicioso, certo? Então, Jesus diz assim, Pedro, jogando o cabelo para o lado, não 7 vezes, mas quantas vezes? 70 vezes 7. 490 vezes. Em 24 horas. Você sabe quanto dá de ofensa? Calculou aí? Então eu vou dizer para você. O cara te ofende a cada 3 segundos praticamente, certo? Então o cara faz 20 ofensas por hora. Isso você calcular com 24, porque o cara pode te acordar de noite, entendeu? Para te ofender. Então eu considerei o fato de 24 horas mesmo, porque ele não pode não te dar o repouso, senão seriam só umas 18 horas, não é verdade? Ou umas quantas? Umas 12 horas, sei lá, mas são 24 horas. Imagina que a tua sogra, a tua esposa, o teu esposo ainda te acorda, briga com você, te acorda para te ofender e te xingar de madrugada, 20 vezes por hora. Aí você vai fazer uma polissonografia, você vai descobrir por que você tem a apneia do sono, entendeu? Acorda toda hora, né? Porque a pessoa está lá pensando, te ofendendo. Então, 490 dá mais ou menos 20 ofensas por hora. A cada 3 minutos, o sujeito está o quê? Ou menos, né? E está ali te massacrando. O que você vai fazer com essa pessoa? Você já calcula 490 em 24 horas, 20 por hora, né? Aí você fica esperando, já deixa o seu TACAP do lado, entendeu? Vai contando 1, 2, 3, ou vai fazendo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, você vai contando. Quando chegar a 490, aí surge aquele sorriso sardônico, satânico, entendeu? 489. 490. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E você contando. Espero que esse desgraçado chegue a 491 vezes no mesmo dia. Porque da forma como Jesus coloca, se você for fazer uma leitura quantitativa, isso praticamente te autoriza a quê? A contar. Não é? Imagina um sujeito acelerado que realmente quer te perturbar. Mas você, como um ego virtuoso, logo será capaz de fazer o quê? Uma vingança. Dar o troco. Ok? E você chamará isso de justiça ou de injustiça? De justiça, ele merece. Porque já, essa é o quê? Quantas vezes houve a ofensa? 491. Então você estaria autorizado. Será que é isso que Jesus está dizendo? O que vocês acham? Quem acha que é isso? Quem virou um contador de pecados, de vingança, de erros do outro? Obviamente que não pode ser isso, certo? Então, o que nós pensamos sobre o perdão? Jesus está sugerindo que você seja o quê? Não existe a figura de quem? Do ofendido. Quando ele fala em 70 vezes 7, está sugerindo a você o quê? Desculpe. Aí, inofendibilidade. Ou seja, não é que você seja inofensivo. Ele está propondo que você seja o quê? Inofendível. Aí eu pergunto para vocês, qual a única possibilidade de você não ser ofensível, ou ofendível, desculpe? Qual a única possibilidade? É dominar, controlar o comportamento do outro? É possível isso? Alguém muda o outro? Não.
Mas você pode agir sobre si mesmo? Pode. Você pode mudar as instâncias do seu psiquismo de tal forma que você vá da ofendibilidade para a inofendibilidade? Pode. Qual a única maneira disso acontecer? Tá? Se existe um eu que transforma o outro fora das suas expectativas de comportamento, sempre existirá quem? Uma pessoa ofendível. Porque não importa qual limite que você trace para isso. Onde você aceite esse comportamento que você não aceitava, você passa a aceitar que as pessoas te xinguem. Aí você foi mais longe, você não aceitava aqui, então você estava num outro ponto. Aí você foi aqui. Aí você acha que você está melhorando. O problema é que sempre existe o quê? Um limite, uma ação possível do outro reagindo sobre você, onde você transforma o outro em quê? No ofensor. Isso significa um conflito, uma tensão entre você e o outro. E um problema. Um problema que precisa do quê? Do perdão. Mas quando ocorre o perdão? Não é? Então, já entendemos uma coisa. Não é? Se você realmente é um cristão, você já sabe que o problema é quem? É o outro ou é você? É você. Que a única forma de seguir aquilo que Jesus disse é atacar o centro do problema. Quem é o centro do problema? Eu. É tornar você uma pessoa submissa? É isso que Jesus está falando? Ou torna você um indivíduo ativo, proativo diante do comportamento do outro? Onde você modela o comportamento do outro através da sua inofendibilidade. É exatamente isso. Então, se desaparecer o eu, desaparece junto quem? O ofendido. Nunca mais teremos o quê? Isso, a gente entende como funciona aquilo que Jesus nos ensina. Mas aí você vai me dizer, como já que todo mundo aí levantou a mão, quase todo mundo, algumas almas santas maravilhosas, entendeu? Que não tiveram o desprazer de ter um inimigo, gratuito e natural em suas vidas, porque as pessoas ofendiam Jesus? Não, porque ele não se sentia ofendido, certo? Mas elas tentavam. Isso, o fato de você ser inofendível não implica que você não tem inimigos. Não implica que não exista gente prepotente, arrogante e malévola no mundo. Elas existem? Existem porque elas estão dentro de que estado? De um estado de ignorância e de dualidade, centradas no seu próprio sentimento de eu. Porque quando o indivíduo faz alguma ação para um outro eu, ele está buscando o quê? Sempre. Infelicidade ou felicidade? Quando o cara te assalta, ele quer ser feliz ou infeliz? O que é a felicidade para ele? Pegar teu carro, teu dinheiro, teu celular e se mandar. A polícia não chega, ele não é preso, não tem que ter um confronto, e ele fica bem. Isso significa para ele, olha o que a Iraci estava falando aqui, a gente vai estudar sobre a questão da felicidade. Não é verdade? Se você ficar com ódio dele e se sentir ofendido pela ação dele, você vai precisar fazer o quê? Perdoar. Porque o seu ódio, a sua ira, justa, você foi assaltado, tiraram suas coisas, denunciou que você tem o quê? Um eu. Concorda comigo? Então, o que é o perdão? A gente tem que estudar, entender, eu tenho até que horas? Tem mais 15 minutos. Isso, Então, o outro, ele acaba me mostrando. O outro denuncia que existe em mim algo que não aceita no outro. Que eu entendo que a forma de reparo e compensação chama-se o quê? Justiça. Eu quero justiça. Onde é que nós encontramos isso? No primeiro, no Antigo Testamento, ele é justiça. No hinduísmo, nós temos o quê? A lei do quê? A lei do karma. Isso tem muito a ver conosco, porque nós somos reencarnacionistas e entendemos a dinâmica da justiça divina através do quê? De uma lei distributiva justa, nascida do quê? Das minhas próprias ações. Olha que interessante. Aquilo que acontece comigo foi produzido por quem, em verdade? Por mim mesmo, ok? Mas olha só, então eu quero justiça.
Mas o que Jesus ensina? Não é isso que ele ensina? Amor. Então nós temos um problema. Qual é o problema? É uma tensão entre o que nós chamamos de justiça e o que nós chamamos de quê? Misericórdia. Onde é que nós encontramos justiça? Ontem eu vi uma entrevista a uma senhora que perdeu a filha, ela estava pedindo o quê? Justiça. Nós encontramos o quê? Olho por olho. Dente por dente. Por que o policial atirou? Ele estava funcionando com misericórdia ou com justiça? 40 e poucos policiais militares foram mortos em 3 meses na nossa cidade. Vocês acham isso normal? O que acontece quando um policial americano é morto? A sociedade inteira reage. Aqui 43 policiais são mortos e ninguém fala nada. Na verdade, é como se eles não existissem, se eles não fossem nada. Aí você está num conflito, tem 2 pessoas com um fuzil na mão, né? Eles caíram, eu não caí. Né? Ele, naquele momento cheio de adrenalina, né, onde 43 colegas foram mortos, defendendo a sociedade, ele fez o quê? A pena de talhão, olho por olho. A mãe que pediu, está pedindo o quê? Olho por olho. Jesus diz, a cada um, segundo o quê? Suas obras. A semeadura é livre, a colheita é o quê? Obrigatória. Opa. Quem com ferro fere? Ferro. Tudo isso é expressão do quê? De justiça. Quem vive pela espada, ele fala para Pedro, morre pela espada, certo? Tudo isso é o quê? Justiça. O que Jesus oferece? Olha só. O amor faz o quê? Cobre uma multidão de pecados. Que coisa interessante. O que Jesus faz com a adúltera? Ele age com a justiça mosaica ou ele usa a misericórdia? O que ele faz com o filho, na parábola do filho pródigo? É misericórdia ou é justiça? Sempre misericórdia. Então, quando você pega o Evangelho de Lucas, todos os evangelhos, nós vamos encontrar um Jesus que traduz, né, o quê? O perdão em toda a sua profundidade. Né? Jesus, então, é a expressão do quê? Da misericórdia. Então, por que ele falou isso para Pedro? Porque Pedro estava funcionando com um sentimento de quê? De eu. Porque Jesus foi feito prisioneiro, ele saca da espada, né, e corta, tenta atingir o homem que prende Jesus e corta a orelha do sujeito. O que Jesus faz? Ele cola a orelha do sujeito e se entrega à prisão, ok? Isso, e ele dá um aviso a Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. Então, Jesus denuncia uma coisa, a justiça funciona para quem? Para quem está sob o erro. O erro, em grego, é hamartia. É como você encontra nos evangelhos. Hamartia é o quê? Eu pego um arco, atiro uma flecha, eu quero acertar o alvo, eu acerto aonde? Eu acerto em outro lugar qualquer. Tá certo? Porque eu errei, esse erro de orientação, né, eu quero ir para um lado, eu quero a felicidade, mas qual é o resultado final da minha ação? Sofrimento e dor. Então, o perdão, ele é uma força que cura as pessoas. Porque se eu guardar o ódio, o ressentimento, a mágoa, eu estou fazendo a manutenção de quem? Ainda que eu queira um reparo. Porque os espíritos que aparecem aqui, nas sessões de desobsessão da casa, no fundo, quando eles estão se vingando, eles querem o quê? Estão buscando a alegria, a felicidade de ver o quê? A injustiça ser desfeita e a justiça ser feita. Não é verdade? Ok? Eles estão buscando felicidade. Mas por que está equivocado? Porque não existe o que no coração deles? Misericórdia. Misericórdia é cordes, é coração, para a miséria do outro, para a exiguidade do outro, para o outro que não tem coração. Ok? A ideia fundamental da palavra é essa. Então, perdão em latim é o quê? Perdonare. Per é o quê? Todo, igual perímetro. Né? E donare? O que é donare?
é doação, é entrega. Eu sou capaz de dar tudo para o outro. Tudo significa o quê? Depois que você der a sua camisa, seu dinheiro, der a sua atenção, seus ouvidos, o que você em verdade tem que dar para o outro? O que significa tudo? Panta, holos, é o quê? Você tem ideia? O que é perdonar? Você tem que dar para o outro o quê? O seu ser. Uau! Mas será que é isso? Mais notícias para vocês, então, que têm dificuldade de perdoar. É exatamente isso. Você tem que doar ao outro o ser que você é. Encontrar no outro o ser que você é no outro. Inclusive naqueles que são seus inimigos, naqueles que ofendem, naqueles que erram. Não é? Porque não há amor maior do que aquele que dá a vida por um amigo, mas se tu quiser de ser perfeito, ama o teu inimigo. Então, nesse amar o inimigo, inclusive os inimigos da sociedade, os inimigos coletivos, ricos ou pobres, os que cometem crimes por necessidade, ou os que cometem o crime por cobiça, né? O que deve existir no nosso coração? Compreensão. Tá? Então, quando nós perdoamos, nós podemos perdoar com a nossa mente, esse é o problema, com o nosso coração e com o nosso corpo. Porque às vezes você perdoa com a sua mente, porque você faz parte, né, de uma doutrina, né, do cristianismo que ensina o que para você? Você odeia uma pessoa, você não gosta de uma pessoa, acha que ela te ofendeu, mas você tem um sentimento de eu, constitui o outro como ofensor, o que resta a você? Perdoá-lo com o quê? Com a sua mente. Porque você é cristão e tem valores cristãos, intelectuais, você sabe que é equivocado odiar e que você deve perdoar. Então você perdoa com a sua mente. Porque você compreende que a ação do outro, você também, numa situação semelhante, poderia ter cometido. Aí você vem da sua mente, né, sai simplesmente de questões intelectuais para uma questão do coração. É uma compreensão com o coração. Ok? Onde você se percebe, eventualmente, no mesmo estado de ignorância do outro, onde você também já se equivocou. Jesus com quem? Com a adúltera. Eles querem justiça. Qual é a justiça na lei mosaica? Apedreja a mulher. E é um conflito, porque Jesus é misericordioso. Jesus não tem muita saída. Se ele falar para apedrejar, ele negou o quê? A misericórdia. Se ele falar para salvá-la, para que ninguém apedreje, ele negou a lei mosaica, quem vai ser apedrejado? É isso que eles querem naquele momento. Jesus, como é malandro, esperto, entendeu? Muito, ele vê toda a situação, ele vê a mente daqueles homens, ele vê a situação da mulher, o risco dela, né? Você vê como Jesus amava as mulheres. Qual é a saída de Jesus? Ele está sentado, aí ele começa, né? Ele diz uma coisa assim para eles, né? Quem estiver sem erros, atira a primeira pedra. Jesus está dizendo que eles são pecadores? Não. O que ele está fazendo? Olha só, ele está levando os indivíduos ao coração. Sair da lei de justiça, onde isso é certo e isso é errado, e entregando as pessoas a quê? Ao seu coração. Não é verdade? E vai acontecer uma coisa muito interessante. Jesus está sentado, são 6 e pouco da manhã, ele começa a escrever na poeira. A gente sabe que Jesus escrevia porque ele escreve. Ele começa a escrever o que no chão? Orgê, ira. Filarguria, ele vai escrevendo. Quenodoxia, ele vai escrevendo. E as pessoas vão lendo aquilo, vem a mulher, olham para si mesmos e descobrem que eles também são capazes de fazer aquilo. E o que eles fazem? Vão largando as pedras. E o que acontece com eles? Eles ficam, eles vão embora, não é verdade? Quem fica? Se você pegar o texto grego, você vai ver que ela estava em pé, no centro, entre Jesus e a multidão. Os homens vão embora com as suas pedras, ou deixam as pedras ali. Jesus permanece? Quem permanece com ela? Jesus. Aí você vai entender o que é perdoar com o corpo.
Porque todos esses homens que perdoaram com a mente e o coração, né, eles foram embora. Quem permanece com ela? Jesus permanece com seu corpo ali, onde ele enfrenta todos os riscos pelo bem do outro. Isso é fantástico, porque você pode perdoar com a sua mente alguém que te fez o mal. Você pode perdoar alguém com seu coração que te fez o mal. Mas às vezes o seu corpo diz para você, você não perdoa. Porque quando a pessoa chega perto de você, o que você sente? O coração bate, você sente arrepio, sente e você quer sair do local, não é verdade? É o que os homens fizeram. Quem permanece? O Cristo em você. Então, quando você consegue perdoar com a sua mente, com o seu coração e seu corpo, então isso é o que verdadeiramente? Perdonare. É libertar o outro. Porque a palavra perdonare, que os latinos traduzem do grego, é afiemi. Afiemi, em grego, significa você é meu escravo, você tem uma dívida comigo, eu pego a sua nota promissória e faço o quê? Devolvo para você. Você é meu servo, você tem, né, um vínculo comigo, eu mantenho você obrigado a mim e eu liberto você. Quando eu liberto você, quem está livre? Eu estou livre. Então, perdoar é curar. Quantas doenças surgem porque nós deixamos, né, ficamos ressentidos e magoados com as pessoas. No Sermão da Montanha, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, o que ele fala sobre as ofensas? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Quando ele diz isso, o que surge daqui? Parece que se eu não perdoar, a força divina que me liberta da minha própria ignorância fica onde? Sem circular em mim e não me cura. Certo? Então, por isso que salvação é da mesma raiz de saúde, que é você ser inteiro. Eu só posso ser inteiro quando eu liberto todos os outros de uma obrigação para comigo. Quando eu olho para mim mesmo e entendo que eu sou, né, da natureza da felicidade e que o outro não tem a capacidade, a competência de me tornar infeliz. E quando isso existe é porque eu, né, quero um mundo modelado pelo meu desejo, meu capricho, minha vontade de que as pessoas sejam assim ou assado para que eu fique bem. E eu deixo de ser uma pessoa divina que oferece, que dá, para me colocar numa posição infantil de que eu devo receber do outro o seu comportamento, né, a sua alegria, o seu bem-estar, né, as suas ações adequadas para que eu fique bem. Um cristão nunca pensa assim. Um cristão, ele se alinha com o sagrado. Deus pede alguma coisa para você ou ele é todo doação para você? Ele é todo doação. O Senhor perdoa pecados? Isso às vezes é difícil, duro de ouvir para os espíritas. Deus perdoa? Perdoa. O que é mais fácil dizer para esse homem? Levanta-te e anda, ou perdoados estão os teus pecados? A gente descobre uma coisa sobre o perdão, né? Que o perdão é divino. O erro é sempre o quê? Humano. Eu tenho uma natureza humana? Parece óbvio. O que não parece óbvio é que eu tenho também o quê? Uma natureza transcendente e divina. Esse divino existe em mim? Existe em mim. Então, o que a gente tem aqui? Quando o Senhor perdoa, Ele está dizendo para nós, Ele encarnado na condição humana, Ele está dizendo que nós também temos a capacidade de perdoar? Temos a capacidade de perdoar. Quando nós temos a capacidade de perdoar? Como humanos? Como egos? Nunca. Por isso que as pessoas dizem que perdoar é difícil. Porque você está perdoando com quem? Com o seu sentimento de eu separado, desejando que o outro não tivesse feito aquilo. Mas, em verdade, a única forma de você esquecer algo é você lembrar de uma maneira diferente. A não ser que você demencie ou bata com a cabeça e tenha uma amnésia. Mas, mesmo assim, emocionalmente, você pode reagir a uma pessoa desagradável. Então, quando nós perdoamos, nós somos humanos ou somos divinos? Então, perdoar é o quê? É divino. Quando você abre mão do seu sentimento de eu, acontece uma coisa transcendental.
algo muito profundo na sua vida, que é o divino que se manifesta em você. Os cristãos antigos, e nós somos cristãos antigos, o Espiritismo é uma reedição de um cristianismo primitivo, né? Implica em quê? Numa teoses. Né? O Senhor se coagula numa forma, aparece numa forma, se relativiza numa forma, para nos convidar ao absoluto. Quando você entende a mensagem de Jesus, você está aberto a esse sagrado pode agir em você? Pode. E se existir um perdão desse, como nós falamos, então existirá em você o quê? Uma ação divina, uma dinamis, algo que se expressa. A pergunta ao cego de nascença, que ele pecou ou os pais dele pecaram? Jesus, nenhum nem outro. Mas era para que a dinamis, a força, as obras, erga, a obra, a ação do Senhor se fizesse nele. Então eu deixo de ver o mundo de uma maneira ingênua e passo a ver o mundo de uma maneira divina. Então, perdoar verdadeiramente é você se alinhar com o sagrado. Deus perdoa os seus erros? Se você estiver aberto a essa misericórdia. Se você perdoar os seus irmãos. Se você entender que tudo está sobre um fluxo de amor. Que o amor está para além da lei de causa e efeito. Que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, os cristãos da antiguidade faziam o sinal da cruz, sabia? Ou a gente não faz aqui. Vamos fazer? Como é que vocês fazem o sinal da cruz? De cima, aqui, e como? Da esquerda para a direita. Até o século XII, os cristãos sempre fizeram o sinal da cruz como? Daqui para cá e da direita para a esquerda. Vocês sabem o que significa isso? Dos céus à terra, da justiça à misericórdia, lá do coração. Depois é que mudou, tá certo? Vamos fazer? Do céu à terra, da justiça à misericórdia. Muita paz para vocês.